de uma recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça, saiba que agora você pode ter que pagar débitos inscritos na dívida ativa que não são seus, débitos de terceiros, de pessoas que você nem conhece, exatamente o que eu falei. E mais, você ainda arrisca a pagar esses débitos ou perder o seu imóvel, sua casa própria, por conta destes débitos. Então fica nesse vídeo para que você possa entender que história é essa de que agora você vai ter que pagar, assumir débitos de pessoas que você não conhece. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lavínia Ramos. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo de utilidade pública, porque assim você ajuda essas pessoas e também ajuda este canal a crescer. A Lei Complementar a 118 de 2005 não é uma lei recente e ela fala sobre fraude à execução, que são aquelas situações em que comprador se responsabiliza por débitos do vendedor. Então, como é que funciona? Você, comprador, você quando compra um imóvel, você tem por obrigação solicitar certidões negativas do vendedor. Caso esse vendedor tenha aí débitos em cobrança, seja inscritos na dívida ativa, algum outro débito em cobrança judicial, quando você compra o bem, você tendo ciência destas cobranças, você sim, comprador, se responsabiliza por estes débitos, tendo que pagar ou até, infelizmente, perdendo o imóvel para pagamento destes débitos. Então, a obrigação do comprador, quando compra um imóvel, sim, é averiguar tudo isso, verificar as certidões, para que você tenha segurança e para que você comprove que a sua compra foi de boa fé. Ou seja, você não participou de um processo de fraude à execução, que são essas situações em que um vendedor tenta transferir o bem para se livrar da dívida. Mas com a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, esse entendimento de fraude à execução complicou muito mais. É um entendimento, é uma decisão recente que traz um entendimento diferente. E é muito importante você ver os detalhes, porque com certeza você, comprador, vai ter aí uma responsabilidade muito maior e você precisa entender de que forma você pode se defender e se proteger de uma responsabilidade de pagamento de dívidas. Agora nós vamos ler no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, sobre o entendimento de fraude à execução. Como que isso é aplicado? Qual é o entendimento hoje de fraude à execução? Veja só, essa publicação é de maio de 2023 e depois de ler essa publicação você vai entender por que isso é recente. Olha só o título: configura fraude à execução fiscal a alienação de imóvel após inscrição do débito em dívida ativa. Veja só, essa lei em relação à configuração de fraude à execução é de 2005, mas vamos entender melhor aqui a situação atual. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, após a entrada em vigor da Lei Complementar a 118 de 2005, são consideradas fraudulentas as alienações de bens do devedor posteriores à inscrição do crédito tributário na dívida ativa, a menos que ele tenha reservado quantia suficiente para o pagamento total do débito. Antes de comprar um imóvel, uma pessoa verificou que não havia registro de penhora ou qualquer outro impedimento à aquisição. Entretanto, a construtora, a primeira proprietária do imóvel, teve um débito tributário inscrito na dívida ativa pela Fazenda Nacional, antes de realizar a primeira venda. A defesa da última adquirente sustentou que foram feitas averiguações necessárias e, por isso, não houve má-fé no negócio. O que diz, esse caso aqui, essa situação? Uma compradora, uma terceira compradora, o que eu quero dizer? Uma construtora vendeu um bem para uma pessoa que vendeu para outra e chegou no terceiro comprador. Tá? É essa situação. As instâncias ordinárias entenderam que a presunção de fraude à execução seria relativa e afastaram, considerando que a última compradora agiu de boa fé ao adotar cautelas que lhe eram exigidas. Entende-se que esta compradora
ao comprar o imóvel, por exemplo, aquele último vendedor que vendeu para ela, com certeza ela teve os cuidados, ela fez a exigência de certidões e ali comprova-se boa-fé, uma vez que você comprou de uma pessoa que comprova ali que não tem débitos, que não tem nenhum processo em andamento e você está agindo sim de boa fé. Então, nessa situação aqui, veja só, para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, seria desarrazoado querer que, no caso de alienações sucessivas de imóveis, o comprador tivesse que investigar as certidões negativas de todos os proprietários anteriores. Agora você vai começar a entender aqui melhor essa situação. Veja só, em recurso especial, a Fazenda Nacional alegou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, após o advento da lei, que é a 118/2005, é uma lei complementar, a presunção de fraude à execução em tais situações é absoluta, ainda que tenham ocorrido sucessivas alienações do bem. Ao dar provimento ao recurso especial, afastando a tese de que a boa-fé do adquirente excluiria a fraude, a turma cassou o acórdão da 2ª instância e determinou novo julgamento do caso. O que tinha sido entendido como boa-fé, ou seja, que a compradora não cometeu fraude e que sim ela agiu de boa-fé, porque entende-se que uma vez que ela pediu certidões e ali não tinha débitos, não tinha inscrição de dívida ativa do vendedor, ela agiu sim de boa-fé, mas isso já tinha sido entendido, porém, veja só, presunção de fraude se tornou absoluta com a Lei Complementar a 118 de 2005. O ministro Benedito Gonçalves destacou que a primeira sessão, no julgamento, decidiu que a alienação efetivada antes da entrada da lei em vigor, a 118/2005, só caracteriza fraude à execução se tiver havido a primeira citação no processo judicial, isso antes da lei. Após a entrada da lei em vigor, a presunção de fraude, claro, a entrada da lei em vigor, essa lei em 2005, a presunção de fraude se tornou absoluta, bastando a efetiva inscrição em dívida ativa para a sua configuração. Ou seja, basta a inscrição na dívida ativa e isso já é o suficiente para que seja presumida a fraude à execução, ou seja, o comprador fraudulento. Não há por que se averiguar a eventual boa-fé do adquirente, se ocorrida a hipótese legal caracterizadora da fraude, que é o que eles estão alegando, a lei complementar, entende-se somente a inscrição na dívida ativa o suficiente, a qual só pode ser excepcionada no caso de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total do pagamento da dívida inscrita, apontou o ministro. A pessoa tem que ter uma reserva de valor para suportar a cobrança. Isso não acontece. Veja só, o magistrado ponderou que esse entendimento se aplica também às hipóteses de alienações sucessivas. Olha que absurdo isso aqui. Olha só, alienações sucessivas, porque se considera fraudulenta, mesmo quando há transferências sucessivas do bem. A alienação feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente. A alienação feita após a inscrição do débito em dívida ativa, não é necessário comprovar má-fé do terceiro adquirente. Olha só, aqui está falando de terceiro adquirente, ou seja, um terceiro comprador. Agora imagine, por exemplo, você vai comprar um imóvel, só que esse imóvel teve 10 vendedores. Se você hoje quiser provar a boa-fé, você vai ter que pedir certidões de débitos inscritos na dívida ativa, com a União, com o Estado, o município, enfim. Esses débitos com esse tipo de inscrição de dívida, você vai ter que pedir essas certidões, você vai ter que investigar esses vendedores para trás, o primeiro vendedor. Por quê? Porque esta lei, após 2005, eles aqui interpretam que as alienações sucessivas também ela é considerada fraudulenta, ou seja, o comprador ele não vai só investigar como era de praxe. Você pedir as certidões do vendedor, a pessoa que estava te vendendo. Mas, se aquele vendedor tem todas as certidões, negativa, mas o primeiro vendedor lá atrás tem uma inscrição, está em cobrança, por causa dessa inscrição em dívida ativa do primeiro vendedor,
O comprador, ele é se interpretado como fraudulento, ou seja, esta compra foi fraudulenta. Eles entendem que este comprador, esse último comprador, pode responder por estes débitos inscritos na dívida ativa lá do primeiro vendedor. Após esse entendimento, como é que funciona? Para que você, comprador, tenha segurança, se anteriormente você apenas investigava a situação do vendedor, ou seja, solicitava as certidões daquele vendedor do teu imóvel, hoje você não pode mais fazer isso de forma segura, porque se você não averiguar isso, se você não solicitar as certidões, e se aquele vendedor antigo, que não é nem o atual, mas um vendedor pode ser o terceiro, o quarto, o quinto, se no imóvel você tira a matrícula, tiver 10 vendedores, após a Lei Complementar 118 de 2005, você vai precisar tirar a certidão de todos eles. Você vai ter que verificar se algum deles tem inscrição de débito em dívida ativa. Se tiver, esse imóvel que você está comprando está comprometido. Por quê? Se essa cobrança for para frente e esse imóvel for questionado, ou você paga a dívida, por isso que eu falei no início do vídeo. A pessoa hoje, ela acaba tendo que assumir dívidas de terceiros. Então, ou você paga a dívida ou o imóvel paga. É um absurdo, mas este é um entendimento que se formou agora e esse é o risco que as pessoas correm. Então, a partir dessa lei, se você não tiver esse cuidado, infelizmente, você está colocando em risco a sua compra. De anos que você trabalhou e investiu num bem para morar, infelizmente, está arriscado a perca deste bem. Espero ter ajudado vocês com essa informação tão importante. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.